Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês resolução de questões da Sesgran Rio, questões aí que tratam da parte de porcentagem, para a gente dar uma treinada. Vamos nessa? Vem comigo então, acompanha aí, olha só. Bem, esse enunciado que está aqui vem dizendo o seguinte: após receber um desconto de 20%, o preço de um produto passou a ser igual a R$ 72,00. Se o desconto dado tivesse sido de 30%, então o preço do produto passaria a ser igual a, e aí vem aqui então essas alternativas, ok? Vamos lá. Situação envolvendo desconto em porcentagem. Muito previsível, ok? Muito previsível, não só em prova da Sesgran Rio, como de qualquer outra banca. Então vamos lá. O que ele coloca é o seguinte: após receber um desconto de 20%, o produto passou a ser, o preço do produto passou a ser R$ 72,00. Moçada, o que vai acontecer aqui é o seguinte: como ele coloca pra gente que o preço do produto passou a ser R$ 72,00, o que você não pode fazer na hora da prova? Bruno, eu peguei R$ 72,00 e calculei quanto que era 20% dele. Então, pronto. Caiu na casca de banana que o examinador criou para você. E aí, muito provavelmente, a gente vai chegar aqui numa situação que a gente tem a alternativa correta para isso. Não pode. O que eu preciso que você se lembre? Aumentos e descontos em porcentagem, eles não se anulam na mesma taxa percentual. Como assim, Bruno? Se daqui para cá eu saio dando um desconto, por exemplo, de 20%, para eu voltar, não é com um aumento de 20%. Ah, mas por que não? Porque vocês têm que se lembrar que nessa de sair daqui para cá, eu faço a minha taxa percentual incidir sobre valores diferentes. E naturalmente isso interfere no resultado. Então vamos lá. Como que você quer resolver essa questão? Como que você acha que fica mais fácil resolver essa questão? Professor, eu quero sair usando a regra de 3. Então tá, eu vou te mostrar aqui uma saída usando a regra de 3. Mas antes, deixa só eu te lembrar que como a questão está falando de desconto, sempre que a questão fala de aumento ou se a questão falar também de desconto, eu preciso que vocês se lembrem que a gente tem os fatores de aumento e de desconto que são uma mão na roda para esse tipo de exercício, perfeito? Então aqui, por exemplo, o que é um desconto de 20%? Mesmo que você não tenha resolvido aí do outro lado, mas não deixa de anotar não, certo? Vai que na sua prova cai alguma situação citando isso mesmo. Então quando a gente fala de um desconto de 100%, eu preciso que você se lembre que o desconto de 100% é como se fosse o 100% menos o 25%, ok? Que acaba me dando 75%. E o que é o 20%, né? Então, ó, é o 100% menos o 20%, que acaba me dando o quê? 80%. E o que é o 80% escrito no que nós chamamos de forma unitária, ou seja, aquela forma em que eu volto duas casas com a vírgula. O 80%, se eu for voltar duas casas com a vírgula, acaba me dando o quê? Acaba me dando 0,8, certo? Ou 0,80. Então, quando aqui eu tenho um desconto de 20%, é como se eu estivesse pegando o meu valor e multiplicando ele por 0,8. Então eu tinha lá o preço do produto, certo? Sobre esse preço foi me dado um desconto de 20%. Então é como se eu tivesse tomado o preço do produto e tivesse multiplicado por 0,8, fazendo então com que o preço do produto se transformasse em quanto? Em 72. Eu já vou resolver para você usando a regra de 3, mas de novo, tenta abrir um pouquinho a sua mente para o que eu estou colocando aqui. Uma possibilidade que a gente teria seria de usar o fator de desconto. Dar um desconto de 20% equivale a multiplicar por 0,8. O que eu vou multiplicar por 0,8? Ora, o valor no qual eu dei o desconto, ou seja, o preço do produto. Então, o preço do produto fica multiplicado por 0,8. Isso tudo me leva para o valor 72. Logo, o que seria o preço do meu produto? O preço do meu produto é o 72 dividido por 0,8. Ah, mas aí envolve conta com decimal. Para de colocar a culpa no decimal, cara, porque na realidade talvez a sua maior dificuldade ao longo da vida não seja nem a conta com vírgula, seja na divisão mesmo, porque essa conta que aquela não é complicada não, olha para cá. O 72, se eu for dividir pelo 0,8, eu preciso que você se lembre do seguinte, aqui eu tenho uma casa, não é isso? Se eu tenho uma casa, moçada, é como se aqui eu fosse ter que acrescentar o quê? Um zero, ok? Então, espirro, né? Como a gente não vai segurar espirro, então... Desculpa aí, moçada. Então, ó, tirei aqui uma casa
e acrescentei ali um zero. O que, que sobrou para mim? Sobrou para mim dividir 720 por 8. 720 por 8 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 90. Então esse aqui era o preço do produto. Tá, Bruno, mas vai lá pela regra de 3, que eu tô doido para saber como seria pela regra de 3. Tá, se você quisesse usar a regra de 3, se você quisesse usar a regra de 3, você ia deixar indicado para mim o seguinte. O produto ele já não está com desconto de 20%, então é como se ele equivalesse ao quê? A 80%. Então é como se eu colocasse para você o seguinte, olha, 80% corresponde a R$72. Que essa que é a sacada, é você entender que esse preço já está com desconto, ok? Então se ele já está com desconto, ele equivale a 80% do que eu tinha. Assim, 100% equivaleria então ao preço do produto. Então, ó, são duas possibilidades diferentes para chegar na mesma resposta. Daqui então a gente vai chegar à conclusão de que 80p tem que ser igual a 72 vezes 100, ok? Ah, mas e ali o símbolo da porcentagem? Não tem problema, como se eu tivesse cancelado as porcentagens, cancelei de um e de outro, então não tem problema. Então fiquei com 80p que é igual a 72 vezes 100. Logo, o meu p vai ter que ser 72 vezes 100 dividido pelo 80, certo? Aqui das duas, uma, ou você ia simplificar, o 72 com 80, 0 com 0, enfim, se eu fosse multiplicar, por exemplo, ia ficar 7.200 dividido por 80, e aí o 7.200 dividido por 80, você ia descobrir, naturalmente, que o preço tinha que ser quanto? O preço tinha que ser 90 do mesmo jeito. Então, o que era fundamental nesse exercício? Fundamental era você descobrir que o preço do produto era 90. Tanto que agora sim, se você tirar 20% de 90, você vai chegar lá no 72. Chegou? Cheguei. Ótimo. O que ele quer agora é o seguinte, se o desconto dado tivesse sido de 30%, então o produto passaria a custar quanto? Então, quando ele fala para mim que esse desconto teria que ser de 30%, é um desconto de 30% em cima de quanto, gente? Em cima dos 72? Não. Ora, o desconto do produto tem que ser em cima de quanto? Em cima de 90. Então, aqui eu vou calcular quanto que é 30% de 90. Então, viu como foi importante a gente descobrir o preço? Porque se eu não sei qual que é o preço do produto, eu não tenho como calcular o desconto em cima desse preço. Então, o que é o 30% de 90? 30% de 90 é o 30 sobre 100. Olha aqui, o 30% é o 30 sobre 100. Vezes, está lembrado que a preposição de na matemática passa a ideia de multiplicação? Então é o 30 sobre 100 vezes o 90. O que eu vou fazer aqui? Vou cancelar, olha, esses zeros entre si. E aí sobrou para mim aqui, então, olha, 3 vezes 9, que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 27. Esse que está aqui, então, foi o desconto. O desconto de 30% equivaleria, então, a um desconto de R$27. Então, se o desconto fosse de 30%, qual seria o preço do produto? O produto não custava 90? Sim. Não estou tirando aqui R$27 agora de desconto? Estou. Quanto está sobrando para mim? Está sobrando para mim R$63. R$63. Gabarito correto vai ter que estar em qual letra? Na letra E. Ok? Então, aqui, de novo. Ah, Bruno, tem maior facilidade com cálculo de cabeça. Beleza. O negócio é o seguinte, se precisar deixar no papel, tá tudo anotado aí para vocês. 30% de 90, por exemplo, 30 sobre 100 vezes 90, tá feita essa. Gabarito correto aqui então, letra E, ok? Bem, daqui então, vem comigo, vamos embora. Em uma negociação sindical, os trabalhadores reivindicam um aumento de 25%. O que elevaria o peso salarial para R$ 1.800. Qual é, em reais, o piso salarial atual desses trabalhadores? Então vem comigo, olha só. Em uma negociação sindical, eles reivindicam um aumento de 25%. O que elevaria o piso salarial para R$ 1.800. Então, cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado aqui com o português, ok? Moçada, o salário dos caras é de R$ 1.800 e vai aumentar 25%? Sim ou não? Negativo. O salário dos caras vai ter um aumento de 25% e vai chegar a R$ 1.800. Então, é uma jogada muito parecida com a que a gente usou aqui na questão anterior. Reparem, aqui eu tinha um produto que já tinha um desconto de 20%. Então, na hora de eu montar, por exemplo, uma regra de 3, esse 72 eu não fiz ele equivaler a 100%, eu fiz ele equivaler à taxa já com desconto, ou seja, aquele 72 equivale a 80%.
Aqui, moçada, o que ele coloca pra gente é que vai ser dado um aumento de 25% e aí o piso vai para 1.800. Então o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho 1.800 como se fosse 125%, ok? Para quem quiser usar a regra de 3, porque de novo eu vou encher o seu saco com a questão dos fatores de aumento. Confie em mim, os fatores de aumento realmente eles podem ser cobrados também. Então aqui para quem foi pela regra de 3, eu deixo indicado que com o aumento de 25%, eu teria então 125% e aí aquele 125% equivale a 1.800. 100% eu vou fazer equivaler a quanto agora? Eu vou fazer equivaler a X. Então aqui posso deixar indicado para vocês essa proporção, ok? Que 1.800 está para 125, assim como X está para 100, para quem quiser usar a regra de 3. Se a gente for usar a regra de 3, ó, posso passar o 125x multiplicando, né? Então, olha, multiplica cruzado, 125 vezes x, que tem que ser igual a 1.800 vezes 100. Beleza? Aí, gente, vai muito da percepção de cada um. Bruno, cara, eu prefiro multiplicar o 1.800 pelo 100. Esse negócio de simplificar, cara, vou ficando com nervoso disso. Então, ok. Você pode multiplicar o seu 1.800 pelo 100 e depois o resultado, com cuidado, dividir ele pelo 125. Ah, professor, mas eu curto fazer uma simplificação. Me mostra aí o que eu poderia simplificar. Então, vem cá. Se você quiser simplificar, você poderia deixar lá, então, olha, o 1.800 vezes 100, ok? E dividir isso aqui pelo 125. Então, a gente vai ficar com isso daqui, olha. O que eu posso simplificar aqui? Moçada, tem várias simplificações. Posso simplificar, por exemplo, o 1.800 com 125, porque os dois são divisíveis, por exemplo, por 5, por outros valores, o 100 e o 125. Ah, eu quero dividir por 5, tá valendo. Ah, mas eu vi que dava para dividir o 100 e o 125 pelo 25, show. Para quem divide, por exemplo, por 25, 100 por 25 tem que dar quanto? Tem que dar 4. 125 por 25 tem que dar quanto? Tem que dar 5. O que mais que eu poderia fazer aqui? Ainda tem simplificação que eu posso fazer aqui, tá vendo? Olha, tem ali aquele 1.800 que dá para eu simplificar pelo 5. Para quem for dividir aí o 1.800 pelo 5, a gente acaba encontrando 360. 800 por 5, 160, isso aí, então dá 360. Então repara aqui, ó, o 1.800, se eu for dividir pelo 5, daria 360 e aqui daria 1. Então, o que eu estou falando, cada um enxerga aí o que acha vantagem. Porque, por exemplo, Bruno, eu acho que fica perdendo muito tempo simplificando, eu prefiro pegar, multiplicar tudo e depois dividir. Ok, beleza? Para quem curte uma simplificação, apresentei aqui possibilidades. X, 360 vezes 4, logo, o meu x tem que ser igual a 1.440. E aí esse 1.440 acaba chegando onde? Lá na letra B de bola, ok? Essa é uma saída para quem usa porcentagem. Igual eu fiz na questão anterior. Te mostrei aqui uma saída, desculpa, para quem usa a regra de 3. Igual eu fiz aqui na questão anterior. Agora, eu vou te mostrar, assim como eu fiz aqui, como que eu sairia disso usando, por exemplo, fator de aumento. Pô, Bruno, cara, eu não usava tanto essa parada aí de fator de aumento, mas até que eu estou começando a achar isso aí legal. O que é o aumento de 25%? Lembrem-se, se eu estou te dando um aumento em alguma coisa, é porque eu já tenho um 100%. Então, o que é o aumento de 100%? É o 100% mais o 25%, que acaba dando 125%. O que é o 125%? É a mesma coisa que 1,25%. Então, tudo que eu aumento em 25%, tudo que eu aumento em 25% é como se eu estivesse multiplicando por quanto? É como se eu estivesse multiplicando por 1,25%. Perfeito? Então, o que eu estou multiplicando por 1,25%? Ora, eu estou multiplicando por 1,25 o piso salarial dos caras atualmente. Então eles têm lá um piso salarial. Esse piso salarial vai ser aumentado em 25%. O que é isso? É a multiplicação por 1,25. Então está aqui, olha, 1,25 vezes P acaba sendo igual a quanto? Acaba sendo igual a 1.800. E aí eu vou descobrir então que o piso salarial dos caras era de quanto? Era de 1.800 dividido por 1,25. Brunão, mas e aí? Como que eu ia fazer essa conta do 1.800 pelo 1,25? Vem cá que eu te ajudo, olha. O 1.800, se você fosse dividir pelo 1,25, o que eu ia precisar que você se lembrasse? Aqui tem duas casas, não é isso?
Então, se ali tem 2 casas, aqui você vai começar acrescentando 2 zeros. Tem 2 casas, tira 2 zeros, e aí a gente começa. 180 por 125, 180 por 125 vai ter que dar 1. 1 vezes 125 vai dar 125, para 180 vai sobrar quanto? Vai sobrar 5, sobrou 55, perfeito? Baixa o zero. 550, eu vou ter que dividir por 125. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20, aí vão 2. 4 vezes 2 vai dar 10. 10 com 2 vai dar... Desculpa, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 com 2 vai ter que dar 10, aí vai 1. 4 vezes 1, 4. 4 com 1 vai dar 5. Pronto, sobrou 50. Baixa o zero. 500 por 125 vai dar 4. 4 vezes 125 vai dar 500. Para 500 sobra 0. Baixou o último zero. Está aqui, 1.440. Esse aqui, então, é o piso salarial de R$ 1.440. Saídas, certo? Possíveis. São as únicas? Longe de serem. Pode ser que vocês estejam me assistindo aí do outro lado e pensem, Bruno, ainda fiz um caminho diferente do seu. Tudo bem. O que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte, não é raro disso aqui, desse modelo de questão cair, não só em prova da Sesgran Rio, acredita em mim, eu sempre falo que o cara que monta a sua prova, ele não precisa fritar os neurônios dele para criar uma questão que vai tirar uma cacetada de candidato na hora da prova. Esse modelo que a gente trabalhou nessa questão e na questão anterior, são modelos de questões de porcentagem que a gente sabe que onde o cara colocar, ele vai conseguir fazer um estrago para alguns candidatos. Por quê? O mais comum é o cara chegar nesse 1.800 e tirar o 25%. É isso que eu estou te falando que não vai dar certo. Guarda essa ideia para sua prova. Se ele falar que alguma coisa já está com o aumento de 25%, não é para chegar naquele valor e tirar os 25%. Se eu falar para você que tem alguma coisa que está com desconto de 10%, não é para chegar no valor da coisa e aumentar 10%. Se está com desconto de 10%, das duas uma, ou você usa um fator, por exemplo, 0,9, ou se você quiser usar a porcentagem, coloca que aquilo que está com desconto de 10% é porque aquilo equivale então a quantos por cento? A 90%. E que a partir daí a gente vai ter o X, ok? Acredita em mim, não só em prova da Sesgran Rio, conforme eu falei, mas também de várias outras bancas, porque a gente sabe que é uma paradinha simples teoricamente, mas que a galera acaba errando muito, que é a ideia de achar que numa porcentagem eu posso pegar e simplesmente fazer o caminho contrário. Não fecha, hein? E aqui, se você depois for fazer o teste, né? Se você for pegar, por exemplo, 1.440, vamos fazer aqui só pra gente treinar? Não quer demais não, olha pra cá. O que é 25% de alguma coisa? Legal comentar isso aqui, olha. O que é 25% de alguma coisa? 25% de alguma coisa acaba sendo o quê? A quarta parte da coisa, perfeito? 25% de alguma coisa consiste em você pegar e dividir por 4. Então, o 1.440, por exemplo, se você fosse dividir por 4, faz aqui comigo, olha, 1.440, se você for dividir por 4, 14 por 4 dá 3, 3 vezes 4 dá 12, para 14 sobra 2, 24 por 4 dá 6, sobra 0, conclusão. 25% de 1.440 é 360. Aí agora você vai ver. Se os caras estavam ganhando lá 1.440 e se eles ganham mais 360 reais, aí você vai ver que fecha. 1.440 com mais 360, a gente vai ver que vai fechar exatamente em quanto? Exatamente em 1.800, ok? Gabarito correto então, letra B de bola, com 1.440 a gente realmente consegue fechar, ok? Gabarito para essa que está aqui então, letra B. Vamos dar uma olhada nessa que está aqui, olha. Um comerciante dobrou os preços dos seus produtos em relação aos preços praticados no ano anterior. E logo após esse aumento, anunciou um desconto de 50% em todos os itens. Desse modo, em relação ao ano anterior, os produtos, aí nós temos aqui então essas alternativas, ok? O que vai acontecer aqui então é o seguinte. Vou usar aqui o fator de desconto, porque eu acho que aqui principalmente, cara, ele facilita demais a sua vida. Vamos lá, pensa comigo, o que é um desconto de 50%, moçada? E olha, gente, vamos parar e pensar friamente. Esquece que você está aqui no meio de uma aula de matemática, porque quando a gente entra para a aula de matemática, tem hora que as coisas travam, né? O cérebro literalmente dá aquela bugada. Não é isso? Ah, te fala que se perguntar seu nome na hora da prova, na aula de matemática, tá arriscado você não saber responder. Então calma, mantenha calma. Quando eu falo para você que eu vou te dar um desconto de 50%, é porque eu vou fazer o que com o preço do meu produto? Meu preço vai cair o quê? Pela metade. Não é isso? Então aqui, qual que é a sacada do cara? O comerciante dobrou os preços em relação aos preços praticados no ano anterior. E aí depois ele anunciou um desconto de 50%. Sabe o que lembra isso aqui?
Lembra aquela história da Black Friday, não é isso? Porque, no final das contas, o que acontece? O cara dobra os preços, beleza? E depois ele dá um desconto de 50%. Moçada, o desconto de 50%, ó, é o 100%, menos os 50%, que acaba sendo 50%. Cara, se você está ganhando um desconto de 50%, é porque você está pagando a outra metade. O que é a metade? O que é 50%? É 0,5%. Então, conclusão. O cara dobrou o preço e depois anunciou um desconto de 50%. O desconto de 50% é uma multiplicação por 0,5. Ora, se eu dobro o preço e se depois dá um desconto de 50%, é a mesma coisa que multiplicar por meio, 2 vezes meio dá quanto? 2 vezes meio dá 1. Tá, Bruno, o que quer dizer esse 1? Ora, esse 1 quer dizer que você não saiu do lugar. Quando você multiplica alguma coisa por 1, é porque você não sai do lugar. Se eu pegar 10 mil e multiplicar por 1, eu continuo com quanto? Com 10 mil. Então é como se eu tivesse falado o seguinte, olha, o produto custava 10 mil, suponhamos que fosse, por exemplo, um carro. O que ele faz? Ele vai e dobra o preço. Então ele passa a anunciar o carro por 20 mil. O carro já custava 10 mil, só que aí ele passa a anunciar o carro por 20 mil. Agora eu vou te dar um desconto de 50%, ou seja, você vai pagar metade. Você vai pagar quanto? 10 mil. Mas o que representou isso que está aqui em relação ao que você tinha antes? Você tinha simplesmente o mesmo valor, certo? Então você simplesmente não variou o preço. Então o gabarito correto para essa que está aqui acaba sendo a letra A. E olha, você pode acreditar em mim. Muita gente, às vezes, acaba marcando, por exemplo, a letra D, porque acha, ele falou lá que teve um desconto de 50, então como ele dobrou é porque depois teve um aumento de 50. Não, essas taxas elas não se anulam, perfeito? Então aqui, é isso aí, né? Então, é a ideia como se fosse a parada lá da Black Friday, não é isso? Pela metade do dobro, é isso, a metade do dobro, é isso, gente, porque no final das contas é como se você simplesmente não saísse do lugar, perfeito? Então, questãozinha de novo, que a gente olha assim, não é uma questão complexa, mas acredita em mim, se a gente não tiver a maldade de resolver questões mesmo da banca, pra gente ir se acostumando com o perfil dela, pode ser que a gente chegue lá e a gente seja, né, aquele cara que vai lá, aquele cara que vai conferir o gabarito no dia seguinte, não acredito que eu errei essa que tá aqui, era fácil. Por isso que a gente tem que levar umas porradinhas aqui, se errou, que bom que leva umas porradas aqui, para que a gente vá crescendo com isso e na hora da sua prova seja só sucesso, ok? Gabarito correto para essa que está aqui então, moçada. Letra A, dobrei os preços, dei um desconto de meio, 2 vezes meio dá 1, não saí do lugar, tá feita essa que está aqui, ok? Acho que com isso a gente fecha isso. Fechamos esse bloco. Então, forte abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido aí. Se teve dúvida, volte, não deixa passar não, tá bom? Não vai deixando passar dúvida não, porque 3 modelos aqui importantíssimos que a gente trabalhou dentro desse bloco e que podem com certeza aparecer na sua prova. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!